Agora vem um teorema muito importante nessa parte da física, que é o teorema trabalho-energia, né? O que o teorema trabalho-energia diz? Diz que a variação de energia é igual ao trabalho realizado no movimento. Então a gente tem um trabalho tal, é ΔE. O que é ΔE? ΔE é a variação de energia, né? Tal é o trabalho, né? Quando a gente viu na outra aula de trabalho, só de trabalho a gente viu. Tal é a diferença entre a energia final e a energia inicial, ou seja, o trabalho é a diferença de energia dados dois pontos diferentes. Então a gente vai ver o trabalho e a energia potencial gravitacional. Vocês estão vendo na figura aí um referencial, né, onde eu digo que minha altura é zero. E eu estou vendo aí associada a essa altura uma energia potencial gravitacional. Então quando eu elevo o objeto a uma altura h, eu ganho uma energia potencial, certo? Ele armazena energia na forma de quê? Na forma de altura mesmo, né? E a gente está vendo ali o referencial zero, né? Ou então, se ele descer daquele referencial a uma altura hzinho, eu tenho uma energia negativa associada a ele, né? Então você vê que a gente está vendo o quê? Que a energia potencial, a altura depende do referencial, né? Se eu digo que o deslocamento está em relação ao referencial, eu só vou contar a energia a partir daquele ponto, né? Sendo que se passar daquele ponto, a energia pode ser o quê? Dependendo do lado, positiva ou negativa. Então o trabalho da energia potencial gravitacional é fácil de demonstrar. Então a gente tem o teorema de trabalho-energia, onde diz que o trabalho é o quê? É força vezes o deslocamento, né? Essa definição de trabalho mesmo. E como a gente aplica isso à energia potencial gravitacional, a gente vê que o trabalho está associado à força-peso, que é uma força constante, né? E paralela ao deslocamento, vezes a distância. Só que esse deslocamento aí é a diferença entre a altura final e a altura inicial, né? A posição dele, né? Que eu estava falando lá do referencial. A diferença entre as posições deles antes e depois de se deslocar, né? Então eu vou substituir ali o D igual a Hzão menos Hzinho, que é a altura depois, né, do deslocamento em relação ao referencial, menos Hzinho, também é uma altura em relação ao referencial. Então, resolvendo essa equaçãozinha, a gente vai ver que o trabalho é energia potencial final menos energia potencial inicial, né? Que é a mesma, é a propriedade do trabalho-energia, né? Trabalho é a variação da energia. A gente está vendo isso aí demonstrado. Então, um probleminha para a gente exercitar, né? Uma pedra se encontra a uma altura 5 metros do chão. Depois é levantada por um guindaste para uma altura de 10 metros do chão. Calcule a energia potencial da pedra nas duas posições e o trabalho realizado pela força-peso, dados a massa da pedra 100 kg e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem aí, né, os principais dados. A gente tem a altura, né, a altura Hzinho, a altura antes dele se deslocar, né, que é em cima do referencial, que eu botei como zero ali o chão, né, está 5 metros do chão. Ela se desloca depois para uma altura 10 metros do chão, né. Então os dados principais são a altura inicial, a altura final, né, a gente tem a aceleração da gravidade e a massa, né. Muito importante isso aí para a gente resolver o problema. Então a definição de energia potencial que a gente viu é mgh, né? Ou seja, a energia potencial inicial é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, né? A altura que ele estava antes de realizar o movimento. Então a gente vai ver a energia potencial associada a essa altura, né? Então a gente vai substituir ali a massa, né, que é de 100 kg, a aceleração da gravidade constante, 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura a 5 metros do chão, né? Então a gente vai ver que a energia potencial inicial tem 5.000 joules em relação ao chão, né, que ele está a 5 metros do chão. E a energia potencial final vai ser quem? mgh, né? mgh o quê? A altura depois ele se deslocou, né? Então vai ter uma altura de 10 metros. Então a energia potencial final é o quê? A massa, que é de 100 kg, a aceleração da gravidade de 10 e a altura de 10, que deu um total de 10.000 joules, né? Então, o que é o trabalho? Então, a gente calculou a energia potencial final. Mas eu disse que a definição de trabalho-energia, teorema do trabalho-energia é o quê? É variação de energia, ou seja, energia potencial final menos a inicial. Então, se eu pegar a energia potencial final, que é de 10.000, menos a inicial, que é de 5.000, eu vou achar o trabalho da força-peso, que é de 5.000 joules. Então, aí está associada a uma energia potencial gravitacional, né? A definição de energia seria o quê? mgh, onde m é a massa, de aceleração da gravidade, e h é a altura, em relação ao nível da Terra.